Boa tarde, pessoal. Vamos então para o final do curso, né, que vai ser então essa parte de mecânica relativística de meios contínuos, e depois também tem a parte de eletromagnetismo covariante, né, mas essa já está com as aulas gravadas e o material disponibilizado, né, então só vai ter aula gravada, né, nova versão, agora vai terminar em mecânica relativística de meios contínuos, e eu resolvi separar em duas aulas, porque ficou muito comprido, né, muito extenso, a apresentação ficou muito extensa, e, portanto, então eu resolvi quebrar em duas aulas, tá certo? Então, vamos começar falando genericamente sobre, né, como descrever mecânica de meios contínuos, em particular no caso relativista, e depois a gente vai para alguns efeitos, né, específicos de relatividade que aparecem quando a gente considera a mecânica de meios contínuos, que são normalmente pouco explorados em cursos, e até eu vou terminar a segunda aula, né, desse assunto, mostrando alguns pseudoparadoxos, né, que frequentemente aparecem eh, na literatura e causando alguma confusão, né? Então, deixa eu começar aqui com a apresentação. Muito bem. Tá. Então, o tópico vai ser meios contínuos e tensor energia, momento, estresse, que a gente vai ver que é o que caracteriza, né? Para meios contínuos é isso que a gente precisa, é esse objeto que a gente precisa para caracterizar, do ponto de vista mecânico, né? Completamente o nosso sistema, tá? Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho e falar das limitações, né? De mecânica relativística de partículas, que foi o que a gente falou, né? A gente fez mecânica relativística de partículas na última aula, então vamos falar um pouquinho sobre, né, qual a limitação de mecânica relativística de partículas. Bom, a gente viu, né, na aula passada que para mecânica se a gente tem um sistema só de partículas interagindo, a gente viu então que a gente impõe a conservação do quadrimomentum total do sistema, né, que é a soma de todos os quadrimomentos antes delas interagirem, soma tudo, e impõe que isso tem que dar igual à soma dos quadrimomenta dessas partículas depois que elas cessam a interação entre elas, certo? Então, a gente tem aí uma lei de conservação de quadrimomento, que quando a gente, né, quando a gente separa em termos de como que um observador, né, inercial veria, ele vai atribuir isso à conservação de trimomento e à conservação de energia, certo? Só que a gente não falou nada sobre o que está acontecendo durante a interação, né? Durante a interação. A gente não entrou em detalhes o que acontece durante a interação. E o propósito aqui é justamente ver, né, o que a relatividade, algumas restrições que relatividade impõe em como que essas partículas podem interagir. E a gente vai ver que é bem estrito, tá? Bem restringente, né? Vamos lá. Então, vamos supor que eu comece com duas partículas, tá? Que uma tem momentum P1 e quadrimomentum, né? Isso aqui é um diagrama de espaço-tempo, né? Então, aqui está o quadrimomentum de uma partícula que vai interagir com uma outra partícula que tem esse quadrimomentum aqui, tá certo? E vamos supor que aqui ainda, né, elas não começaram ainda a interagir. Então, isso aqui são realmente os quadrimomenta que elas tinham quando elas estavam, né, desde que elas estavam muito afastadas lá, então elas não estão interagindo. Em algum momento elas vão começar a interagir, certo? Bom, vamos pegar uma delas, por exemplo, a partícula 2, e vamos seguir até pelo menos um evento da linha de mundo dela que a gente saiba que a interação ainda não começou, tá? Então, vamos supor esse evento P1 aqui, tá? A gente foi monitorando o quadrimomentum dela e a gente viu que até aqui nada tinha mudado, tá? Por construção, a gente pegou esse evento P1 como sendo um evento pertencente à linha de mundo da partícula 2, onde o o quadrimomento dela ainda não começou a mudar, tá? E aí vamos fazer o seguinte, ó. Só que se o quadrimomento da partícula 2, desculpa, ainda não mudou até aqui, e um observador inercial, né, qualquer, um referencial inercial qualquer, tem que ver conservação de quadrimomento desse sistema, né, qualquer evento que eu pegue que tenha separação tipo espaço com relação a P1, certo? Por exemplo, né, qualquer evento, por exemplo, que esteja para baixo, ó, isso aqui é só para isso, não é que a partícula em P1 está emitindo nenhum raio de luz, tá? Não é isso. Só quero ver quais são os eventos que têm separação tipo espaço em relação a P1,
tá? Os que estivessem aqui sobre essa linha de mundo aqui seria, né, as amarelas seriam eventos com separação tipo luz, tá certo? Em relação a P1. Os que tivessem mais para o futuro seriam separações tipo tempo com relação a P1. E os que estiverem mais aqui para trás, né, desde que não seja muito para trás, mas os que estiverem mais aqui para trás são os que têm separação tipo espaço com relação a P1, certo? E eu sempre posso encontrar um referencial inercial, ou seja, uma família de observadores inerciais, para o qual P1 é simultâneo a um dado evento aqui que tem separação tipo espaço, certo? Ou seja, por exemplo, eu posso certamente encontrar uma família de observadores inercial se movendo de tal maneira que a seção de simultaneidade para esses observadores é, por exemplo, assim, certo? Porque isso daqui é tipo espaço, né? No espaço-tempo é tipo espaço, portanto, existe uma família de observadores inercial para o qual essa daqui é a seção de simultaneidade, tá? Provavelmente vai ter que estar com uma velocidade, né, bem aqui inclinada, a quadrivelocidade desses observadores. Não importa, o fato é que existe, certo? E, ó, repara que se, então, até aqui, o momento, essa família de observadores está vendo que o quadrimomentum da partícula 2 não mudou, então, da partícula 1 também não pode ter mudado, certo? Até chegar nessa superfície. Porque senão, o que eles estariam vendo? Eles estariam vendo, olha, assim como eles, né, infeririam, né, através do conceito de simultaneidade válido para eles, eles infeririam, olha, a partícula 2 aqui não mudou o seu quadrimomentum, se a partícula 1 tivesse mudando já em algum lugar daqui, a soma dos quadrimomentos não estaria sendo conservada, certo? Então, né, se vale a conservação da soma do quadrimomentos para esses observadores, então, obrigatoriamente, pelo menos até essa partícula chegar nesse evento Q1 aqui, né, já que ela começou vindo por essa linha de mundo, então, pelo menos até chegar em Q1, que para esses observadores que eu estou desenhando, né, que eu estou representando a superfície de simultaneidade, é um evento simultâneo a esse, então, pelo menos até aqui, o quadrimomento da partícula 1 não pode ter mudado, certo? Só que agora a gente pode fazer e trocar, falar, bom, mas se até aqui o quadrimomento da partícula 1 não mudou, né, quais são os eventos, vamos pegar agora quais são os eventos que têm separação tipo espaço em relação a Q1, tá? Então, de novo, eu traço uma linha de luz a partir de Q1, só estou traçando para a direita porque é o que me interessa aqui com relação à partícula 2, tá? O lado para onde a partícula 2 está, né? E aí a mesma coisa vale, ó, eu posso certamente, existe uma família de observadores inercial que, por exemplo, a seção de simultaneidade para elas é essa daqui. Não é a mesma dessa, mas não tem problema. Essa família de observadores inercial aqui, certamente no passado, vê que a soma dos quadrimomentos era P1AI mais P2AI, certo? Só que para eles, até chegar em Q1, né, o quadrimomento da partícula 1 não pôde mudar, pelos argumentos que a gente fez aqui. Mas se até aqui, então, se até chegar em Q1 o quadrimomento da partícula 1 não pôde mudar, para eles poderem ver conservação da soma dos quadrimomentos, então a partícula 2 também não vai poder ter seu quadrimomento alterado, pelo menos até chegar aqui. Certo? Então, repara, né, que a gente começou garantindo que, por construção, a gente pegou um evento da linha de mundo de 2, onde o quadrimomentum dela ainda não tinha começado a mudar, certo? E daí a gente conseguiu, com essa construção, mostrar que, olha, mas se até aqui não mudou, então também não pode ter mudado até aqui. E esse procedimento, você pode fazer ele recursivamente, tá? Mostrando que, olha, se não mudou o P2, se a partícula 2 não mudou seu quadrimomentum até aqui, então, por conta dessa família de observadores, o quadrimomento da partícula 1 não pode ter mudado até aqui, e aí, de novo, isso implica que o quadrimomento da partícula 2 não pode ter mudado até aqui, que por sua vez implica que o quadrimomento da partícula 1 não pode ter mudado até aqui, e a gente vê, né, que a gente pode reproduzir, a gente pode fazer esse procedimento aqui ad infinitum, né, e isso vai ser possível, né, vai convergir para o evento no qual as duas vão se encontrar. Qual é a conclusão daqui? A conclusão daqui é o seguinte, duas partículas, um sistema formado por duas partículas ou mais, mas exclusivamente por partículas e nada mais, só esses objetos pontuais, eles só podem interagir por contato direto, certo? Ou seja, por colisão. Tá? Então, partículas, um sistema puramente constituído por partículas, só pode interagir por colisão.
tá? Não existe, né, ou em outras palavras, não existe a noção de duas, não dá para fazer de maneira consistente com relatividade duas partículas interagindo à distância sem nenhum intermediário, certo? Uma partícula atuando diretamente sobre a outra sem estar na mesma posição. Não importa qual seja a lei de força que você queira, né, fazer, não vai ser consistente com relatividade se você assumir que esse efeito, de fato, é diretamente de uma partícula sobre outra que não está na mesma posição, tá certo? Bom, uma maneira de tentar contornar isso, né, talvez seja... Não, tudo bem, então vamos supor que eu tenha duas partículas inicialmente e elas vão interagir entre elas, mas eu não quero que elas colidam, aquelas duas iniciais colidam, mas elas podem talvez trocar um outro objeto entre elas, né? Já que elas não podem interagir à distância diretamente, e se elas trocarem alguma coisa? Bom, vamos considerar num começo, ainda, né, tentando salvar a mecânica relativística de partículas, talvez elas pudessem interagir trocando partículas também, certo? Então, vamos supor que eu tenho lá as minhas mesmas duas partículas, só que ao invés de eu obrigar, né, como eu sei que partículas só podem interagir por contato, mas eu vou fazer o seguinte, olha, essas duas iniciais, elas não tiveram contato direto entre elas interagiram pela troca de uma outra partícula. Como no final é tudo partícula, só pode ser por interação de contato, certo? Mas aqui, ó, então aqui tem, mas o contato não se dá entre a partícula aqui que eu estou desenhando com linha de mundo azul e nem vermelha, se dá por uma partícula intermediária aqui, tá certo? Então o que vai ter que ser, né, obtido? Vai ter que ser, o que vai ter que ser imposto, né? Vai ter que ser imposto a conservação, né, de quadrimomento inicial e quadrimomento final, e além disso, conservação em em cada um desses vértices, né? Então o que eu tenho aqui é que a soma dos quadrimomento inicial, tá, P1 e P2, e a soma dos quadrimomento finais são iguais, tá certo? Só que aqui teve e o que acarretou, né, a mudança aqui nessa minha figura de P1 para P3 foi o fato de que ela absorveu, por exemplo, né, uma partícula que foi emitida aqui por P2, certo? Então, né, o que acarretou a mudança de P1 para P3 foi a absorção desse quadrimomentum aqui, né, que é, então, o quadrimomentum que está sendo carregado por essa partícula aqui. E mesma coisa para o P2, né, o motivo pelo qual o P2 sofreu essa alteração é porque foi subtraído dele, né, esse quadrimomentum aqui. Tudo bem? Bom, dá para vocês calcularem, tá, qual é baseado na massa de repouso das partículas, desculpa, baseado na massa de repouso das partículas iniciais e finais, tá certo? E na velocidade relativa, alguma velocidade relativa, isso fica como exercício para vocês, expressarem a massa de repouso que essa partícula intermediária tem que ter para permitir essa interação aqui, tá certo? Como função das massas de repouso e de alguma velocidade relativa. Pode ser velocidade relativa entre essas duas partículas, ou a velocidade relativa entre essa mesma partícula, mas comparando a saída dela com a entrada, vocês é que vão ver qual é, né, o que dá para usar para calcular a massa de repouso dessa partícula aqui intermediária, tá certo? E o fato é, eu quero que vocês provem isso, que se alguma se alguma dessas partículas tiver preservado a sua massa de repouso, ou seja, se o Mi1 e o Mi3 forem iguais, ou o Mi2 e o Mi4 forem iguais, cuidado, não estou dizendo que preservou o quadrimomento, tá certo? Dizendo que preservou a massa de repouso, né, que dá aquela identidade para a partícula no caso de uma partícula, e que no caso, por exemplo, de uma partícula elementar, né, que não tem estrutura interna, é obrigatório, né? Uma partícula sem estrutura interna, ela tem uma massa de repouso fixa, certo? Então eu quero que vocês, baseado nessa conta que vocês fizeram de relacionar a massa de repouso dessa partícula intermediária em termos dos dados aqui do problema, onde por dados eu quero dizer a velocidade, alguma velocidade relativa que vocês vão construir, vocês vão usar, e o valor que vocês acharem conveniente para as massas de repouso, né, das massas de repouso das partículas aqui, eu quero que vocês mostrem que se alguma delas tiver preservado a identidade, né, ou seja, preservado a massa de repouso que ela tem, então que não há nenhuma partícula clássica que consiga fazer essa intermediação, tá certo? Eu quero que vocês mostrem isso, né, algebricamente, fazendo contas, mas geometricamente é muito fácil de ver o porquê, tá? E eu vou fazer aqui um esboço de como você ou mostraria, né, não é uma demonstração,
É uma coisa que dá para você tornar uma demonstração rigorosa, né? Mas eu só vou fazer um esboço aqui, né? A ideia é, você começou com um certo quadrimomento. Vamos supor que vai ser a partícula 1 que vai ter preservado a sua massa de repouso, tá? Se fosse a 2, a gente faria para 2. Vamos fazer para 1. Bom, preservar a massa de repouso significa que, né, o produto escalar do P1, o quadrimomento P1 com o próprio quadrimomento P1, isso é o que dá a massa de repouso, certo? Então, se eu faço o produto escalar de P1 com P1, vai dar menos a massa de repouso M1 vezes C quadrado, certo? Se nesse processo ela tivesse preservado a massa de repouso, então o P3 teria que satisfazer a mesma equação de P3 escalar P3, usando o escalar a métrica do espaço-tempo, né? Métrica de Minkowski. Então, P3A com P3A deveria dar menos μ1 ao quadrado C quadrado, certo? Porque preservou a massa de repouso, μ3 igual a μ1, tá? Só que se você for olhar no espaço, né, dos quadrivetores descrevendo o momento, qual é, né, a cara, né, como que tem que ser um vetor que tem massa, que representa uma partícula que tem uma massa de repouso fixa, portanto, tem que satisfazer essa equação aqui, né, sendo que o próprio P1 satisfaz essa equação, então seria qualquer outro quadrivetor que teria que ligar esse ponto aqui, né, a algum ponto dessa hipérbole. Tá? Algum ponto da... Esse aqui é o lugar geométrico, né, que representa os vetores cuja flechinha, né, terminando nesses pontos, teria quadrimomentum representando a mesma massa de repouso, né? Esse hiperboloide aqui, né, se você for pensar em dimensão maior da um hiperboloide, é o que comumente em física de partículas é chamado camada de massa. Tá certo? Por quê? Porque todos os quadrimomentos que representam partículas com uma dada massa de repouso tem que ter, né, tem que ser um desses quadrivetores aqui ligando a origem aqui, né? Isso aqui é só para dizer quais seriam os vetores que são tipo luz, né? Com massa de repouso nula. Se a massa de repouso não for nula, então daria um vetor, qualquer vetor aqui saindo desse ponto e ligando a qualquer ponto dessa hipérbole, todos eles representam a mesma massa de repouso porque eles têm a mesma norma quadrado em termos de métrica de Minkowski, tá certo? Ou seja, então o P3 teria que ser algum vetor, né? Se essa partícula tivesse preservado sua massa de repouso, o P3 teria que cair teria que ser um vetor ligando a origem a algum, ou esse ponto aqui, a algum ponto dessa hipérbole. O problema é o seguinte, claramente você vê que quaisquer dois pontos dessa hipérbole, se você ligar, vai ter uma inclinação maior do que o próprio cone de luz, certo? Ou seja, qualquer variação de quadrimomentum relacionando dois quadrimomenta que têm a mesma massa de repouso, obrigatoriamente me dá uma variação, um quadrivetor, que é tipo espaço, tá certo? E, portanto, não há uma partícula, né, não é uma massa de repouso condizente com isso. Você pegar a norma quadrado, né, desse vetor aqui, que deveria, então, representar o quadrimomento da partícula trocada, a norma quadrada dele do espaço-tempo é positiva, significando algo, né, que teria uma massa imaginária. Certo? Não é nem massa negativa, é massa imaginária, tá? Ou seja, não faz sentido falar de massa de repouso para isso daqui, tá certo? Bom, isso motiva a gente, então, a falar de meios contínuos, né? Então, já que partículas têm essa restrição, vamos, então, falar de meios contínuos, né? E a questão, então, que a gente se coloca é como falar de conservação de quadrimomento, que, né, é a variável, é a condição que a gente sabe que para um observador, para uma família de observadores inerciais, codifica a informação sobre energia e momento do sistema, né? Como então agora para um meio contínuo impor essa condição de conservação de quadrimomento, tá? Antes de falar de quadrimomento, vamos fazer vamos considerar uma coisa mais simples, tá? Vamos falar da equação de continuidade, né? O que é a equação de continuidade? A equação de continuidade é uma equação que tem essa cara aqui, tá? Para duas grandezas, né, uma escalar ρ e outra vetorial, trivetorial j, né, e é de maneira que essas duas grandezas satisfaçam essa equação. Essa é a chamada equação de continuidade, que aparece em física clássica, né, em vários lugares. Aparece, por exemplo, em mecânica newtoniana, a densidade de massa, e se esse j você escrever como sendo a própria densidade de massa vezes um vetor velocidade, né, você tem que um sistema de partículas, né, satisfaz, por exemplo, ou um fluido, né, com um único tipo de partículas, satisfaz uma equação como essa, tá? Se você pegar, né, um fluido,
um sistema de massas, né, de massas distribuídas continuamente mais genérico, então continua havendo um ρ, uma densidade de massa, e um J, que é uma densidade de corrente de massa, né, que continua satisfazendo essa equação aqui, tá? Em eletromagnetismo também tem, né, densidade de carga e densidade de corrente elétrica, né, também satisfaz uma equação como essa, né? Por que chama equação de continuidade, né? A razão do nome é equação de continuidade, vocês já devem ter visto em outros cursos, mas só por completeza, né, falar brevemente aqui. Vamos supor que esse é o meu sistema, tá? Isso aqui não é um diagrama espaço-tempo, é um diagrama puramente espacial, né? Aqui o espaço euclidiano tridimensional. Aqui eu tenho um sistema U, tá? E vamos supor que esse sistema U tenha definido aqui para ele uma certa densidade e uma certa densidade de corrente que satisfaz essa equação, tá certo? E aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma região, uma sub-região desse meu sistema, que é a imaginária, tá? Isso aqui é uma região que eu escolho, e faço uma integração volumétrica do ρ nessa região, tá? E eu defino uma quantidade que eu estou chamando de Qzão, de sigma, tá? Onde sigma é o volume, essa região volumétrica aqui, onde eu estou efetuando a integração do ρ, tudo bem? Se eu pego, né, e agora expresso essa equação aqui, integro essa equação nessa região e uso o teorema de Gauss para relacionar uma integral volumétrica do divergente com um fluxo da densidade de corrente, eu obtenho essa equação, certo? E essa equação, né, se essa equação aqui for satisfeita, essa equação ela é válida para qualquer A, só para deixar claro, né? Del sigma é a nomenclatura aqui que é a notação que a gente usa para a fronteira desse volume, então me dá uma superfície fechada, né? E o ds é o elemento de superfície orientado aqui que determina, né? São os pedacinhos dessa fronteira com a orientação dada apontando para fora do volume sigma, né? Então isso aqui, né? A interpretação disso daqui, o que é? É que o que está a quantidade, né? Essa quantidade que representa alguma grandeza física, se esse ρ é a densidade de alguma coisa, esse Q é uma dada quantidade dessa coisa, né, dessa grandeza física. O quanto tem dessa grandeza física dentro desse volume sigma só pode mudar, né, só pode mudar se tiver fluxo dessa quantidade entrando ou saindo desse volume de integração. E se essa equação aqui ela é válida em toda essa região, né, que supostamente eu estou assumindo, então, na verdade, esse volume também é arbitrário, tá? Eu poderia pegar esse volume sendo qualquer volume de integração aqui, qualquer região para fazer essa integração, e essa equação continuaria sendo válida, de que o quê? De que a quantidade dessa grandeza física, né, em alguma região só pode mudar se estiver saindo, né, se tiver fluxo dessa grandeza atravessando a fronteira dessa região, saindo ou entrando. Se estiver saindo, né, essa quantidade aqui vai dar positiva e, portanto, eu vou ter um decréscimo na minha quantidade lá dentro, e se estiver entrando, essa quantidade aqui vai ser negativa, com esse menos dá positivo, e, portanto, eu vou ter uma derivada positiva dizendo que se está entrando, está aumentando essa quantidade lá dentro, certo? Bom, e por que chama equação de continuidade isso daqui, né? Porque basicamente isso mostra, né, que a quantidade que ela não é nem destruída e nem criada em nenhum lugar dessa região, certo? Ela continua, né? Se eu tiver um fluxo dessa quantidade, esse fluxo vai continuar, não vai em nenhum lugar estar sendo destruída essa quantidade e nem está sendo criada mais dessa quantidade em nenhuma região. Então, em qualquer região, a quantidade dessa grandeza naquela região só pode mudar se estiver saindo daquela região, né, atravessando a fronteira, ou se estiver para fora, ou se estiver atravessando a fronteira, entrando. Não é criado nada lá dentro, certo? E isso vale para qualquer região, porque essa equação é válida em qualquer região, tá? Então, essa é uma maneira da gente dizer, né, para um fluido, para um meio contínuo, essa é a noção de conservação que a gente pode ter. É garantir que alguma grandeza não está nem sendo criada nem sendo destruída em nenhum lugar, tá? Então, essa é a melhor formulação de uma noção de lei de conservação a partir do momento que você tem um meio contínuo, tá? E essa equação, curiosamente, é fácil colocar ela em forma quadridimensional, né? Se eu defino uma quadridensidade de corrente, cuja... Repara que isso daqui, né, eu já estou assumindo uma coisa espacial, estou fazendo já uma separação de espaço e tempo, né? Tanto é que aqui claramente eu estou diferenciando o que são derivadas temporais do que são derivadas espaciais, e quando eu estou fazendo essa figura aqui, eu já estou assumindo uma superfície espacial, né, e supostamente uma evolução temporal, tá certo? Então, né,
qualquer coisa, qualquer equação quadridimensional que eu queira para representar isso daqui, vai ter que dar isso daqui num dado sistema de coordenadas particular, né? Em particular, é comum a gente obter equações como essa quando a gente está usando sistemas de coordenadas cartesianos inerciais, ou sistemas de coordenadas inerciais, né? O cartesiano vai depender como você expressa esse divergente, mas se você estiver expressando só o operador divergente genérico, isso aqui, a única coisa que normalmente que é imposto é que a gente está num referencial inercial, né? Então, bom, se você vai, né, para um referencial inercial, vê que, de fato, se você define as componentes de um quadrivetor nesse sistema de coordenadas cartesiano inercial, como sendo a componente 0 sendo ρ vezes c, e a componente espacial como sendo o próprio, né, as componentes espaciais como sendo as próprias componentes do seu trivetor J aqui, né, essa equação aqui vira meramente isso daqui, em coordenadas cartesianas inerciais, tá certo? Vira meramente isso daqui. E aí a gente sabe, então a gente tem aqui a forma quadridimensional expressa ainda num sistema de coordenadas, em particular, né? Mas que nesse sistema de coordenadas toma de fato essa cara aqui, né? Então a ideia o que é? A ideia é parar de ver isso como sendo algo tridimensional evoluindo no tempo e visualizar isso como algo quadridimensional, né? A visão quadridimensional seria essa: aqui está a região do espaço ocupado pelo meu sistema, pelo menos para alguma família de observadores, e isso evolui no espaço-tempo. Certo? E no espaço-tempo, a equação, o que tem associado a essa grandeza aqui é um campo vetorial J, JA, certo? É um quadrivetor JA, um campo quadrivetorial. Esse JA não é um vetor que representa toda essa região, mas é em cada ponto onde tem o meu meio contínuo, tem um valor do meu vetor JA lá. E de maneira que, né, se tenha uma grandeza conservada, esse J tem que satisfazer essa equação aqui, que é a forma da equação de continuidade em 4 dimensões, né? Que a gente também chama isso, como do mesmo jeito que isso aqui é o divergente, né, espacial, isso aqui a gente chama de quadridivergente de um campo quadrivetorial. É o quadridivergente do J. Então, o quadridivergente do J é igual a zero. A noção de tridivergente igual a zero, a gente ganha uma intuição quando a gente faz física 3 e eletromagnetismo, né? Porque é o caso do campo elétrico quando não há fontes, né? Quando não há densidade de carga elétrica em nenhum lugar. O campo elétrico, ele satisfaz a equação divergente igual a zero, que a gente costuma visualizar, né, como sendo, olha, as linhas de campo não têm nem nascedouros nem sorvedouros, né? Elas são contínuas, tá certo? E né, a mesma coisa que representa isso daqui, mas agora em 4 dimensões. Então, se eu tenho um campo quadrivetorial, né, cujo seu quadro divergente é nulo, você pode entender isso como sendo, de fato, alguma coisa cujas linhas de fluxo, né, elas não têm nem sorvedouros nem nascedouros, elas são linhas contínuas ou fechadas. Pode ser fechada em princípio, tá? Mas em princípio elas não nascem nem morrem em nenhum lugar, né? Trazendo um pouco essa visão, né, que a gente ganha quando a gente está tratando de física 3 ou eletromagnetismo, certo? Onde o que vai ser dado o JA, né? Como é que então, né? Aquela minha figura anterior, né? É agora equivalente a isso daqui, né? Então, se essas linhas elas são contínuas, né? Então o fluxo, se o quadro divergente é zero, né? Vale o análogo quadridimensional do teorema de Gauss. Se eu tenho uma coisa tridimensional cujo divergente fosse zero, então significaria que o fluxo líquido daquele campo trivetorial numa superfície fechada seria nulo, certo? Aqui vale a mesma coisa. Se eu tenho um campo quadrivetorial cujo quadridivergente é nulo, significa que se eu pegar uma superfície fechada no espaço-tempo, que na verdade aqui não são superfícies bidimensionais, isso aqui a fronteira de uma região quadridimensional no espaço-tempo é algo tridimensional, tanto é que essas tampas aqui, ó, são pedaços do espaço euclidiano, certo? Enquanto que a parede desse cilindro aqui são superfícies bidimensionais ainda evoluindo no tempo, né? Então, superfícies bidimensionais evoluindo no tempo, tá? Seria o ds vezes um dt, né? Esse ds aqui, por exemplo, dt, certo? Bom, o fato é, isso aqui mostra o seguinte: não pode estar desaparecendo essa quantidade Q lá dentro, tá? Então, tudo que entrou tem que sair. Só que quando você tem o fluxo do J através de uma superfície que ela é tipo espaço, tá? Isso é visto
por um observador que tem a quadrivelocidade ortogonal àquela superfície tipo espaço, isso é visto como uma densidade, tem a ver com a densidade daquela quantidade. Enquanto que o fluxo desse campo vetorial através de paredes que são tipo tempo, né, ou seja, que pelo menos uma das direções é tipo tempo, ou por outra, que o vetor ortogonal é tipo espaço, melhor caracterizar como uma das dimensões é tipo tempo, tá? Então, nesse caso, você tem que o fluxo ele é visto realmente como um fluxo de densidade de corrente atravessando a fronteira daquela região. Tá? O fato não tem, não tem destruição e nem criação dessa quantidade, né, cujo ρ ele representa uma densidade, não tem, né, criação nem destruição em nenhuma região. Eu peguei esse volume em particular, só que em nenhuma região que eu colocar aqui. Tudo bem? E aí, a partir, né, fazendo o processo inverso, aqui eu vi como que usando o ρ e o j, né, num referencial inercial particular, como você constrói as componentes da quadricorrente. Aqui é o processo inverso. Como tendo a quadricorrente, eu recupero o que é densidade dessa quantidade e o que é densidade de corrente dessa quantidade. Primeiro, a decomposição do J em termos de densidade e densidade de corrente é dependente de observador. Tá? Então, tem que dar um observador para fazer essa decomposição. E dado um observador, vocês podem checar, né, porque tem que bater com esse caso particular, que o J0 está dando ρ vezes C, né, é o seguinte, dado um observador com uma quadrivelocidade UA, a contração do J com o U está relacionado por essa equação com a densidade do quê? Depende do que essas grandezas estão representando. Poderia ser carga elétrica, poderia ser densidade de massa, no caso newtoniano, certo? Depende do que esse J, que esse ρ e esse J e esse JA estão representando, certo? Densidade de corrente do quê? Né? Isso aqui, esse JA é chamado de uma quadridensidade de corrente, de alguma coisa. Carga elétrica, massa, energia-momento, que é o que a gente vai ver. Né? O fato é, dado esse quadrivetor J, que é uma quadridensidade de corrente, o que é densidade espacial para um dado observador é obtido por essa contração, e o que é a corrente espacial, né, que nesse caso seria o J aqui, mas para deixar claro aqui, né, que é um trivetor em relação a esse observador O, e que é um trivetor que depende, portanto, de O, né, eu estou usando essa outra notação só para diferenciar desse, tá? Mas se eu pegar esse cara e expressar num sistema de coordenadas e em relação e pegar, né, em relação a densidade corrente em relação ao observador inercial que está parado naquele sistema de coordenadas cartesiano inercial, esse J recai nesse. Tudo bem? Mas, em geral, se eu não quiser, né, falar em termos de sistema de coordenadas, só quero dar a informação de quem é o observador que está fazendo a decomposição desse quadrivetor densidade de corrente numa parte que representa densidade espacial e numa parte que representa densidade de corrente, como que aquela grandeza está fluindo espacialmente, né? Essas aqui são as regras. Você contrai o J com U para obter a densidade espacial e você projeta esse quadrivetor J na seção espacial ortogonal a U para obter a densidade de corrente. Tudo bem? Esse menos e esse C quadrado é só para dar certo, porque a gente sabe um caso particular. Essa relação aqui, no caso, né, de um sistema de coordenadas, de um observador inercial, certo? Tem que valer essa expressão, que o J0 dá ρ que ele mede vezes C. Então, é isso que vai fixar quais são o fato de ter esse menos aqui e qual o fator C quadrado que tem que aparecer. Lembrando que quadrivelocidade é normalizado a menos C quadrado, certo? Muito bem. Então, resumindo, o que a gente viu até agora? Né? A gente viu o seguinte, cada J, cada densidade de corrente, quadridensidade de corrente, que satisfaz a equação de continuidade, a gente tem uma grandeza conservada, certo? Que grandeza é essa? Bom, depende de qual é a natureza física que a gente está descrevendo, né? Mas a densidade dessa grandeza se relaciona com o J através dessa expressão. Então, dado um observador, esse observador vai extrair que a densidade dessa grandeza que está sendo conservada, né, é dada por essa expressão aqui. Tudo bem? E qual vai ser a estratégia, então? A estratégia vai ser pegar isso daqui e aplicar para cada componente do quadrimomentum, tomado numa base muito particular, uma base que é uniforme ao longo de todo o espaço-tempo.
Porque eu quero garantir que uma grandeza quadrivetorial é conservada, tá certo? Então, bom, uma grandeza quadrivetorial, uma maneira de eu pensar na conservação dela é pensando na conservação das 4 componentes que ela tem. Só que não podem ser 4 componentes numa base arbitrária, que pode mudar ponto a ponto. Lembra que a gente está tratando de meios contínuos, a grandeza não vai estar definida só num ponto. Ela vai se espalhar por uma região. Então, na hora de comparar se aquilo está sendo conservado ou não, eu até posso falar em termos de conservação das componentes dela, mas eu tenho que ter certeza que eu estou pegando aquela grandeza e expressando na mesma base em todos os pontos, certo? E por isso que eu só posso aplicar esse raciocínio que eu vou fazer aqui, essa construção que eu vou fazer aqui, porque no espaço-tempo de Minkowski existem, né, é possível eu pegar, existe, como é um espaço afim, certo? Existe a noção do que é a mesma base em pontos diferentes. Certo? E é isso que eu vou fazer. Eu vou fixar uma. Poderia ser uma base tetrada? Claro, poderia ser uma base tetrada mesmo em todos os pontos, mas não é obrigatório que seja uma base tetrada. Basta que seja uma base que é a mesma em todos os pontos, ou seja, um campo uniforme de bases, tá certo? E portanto, né, se eu pegar a derivada, né, derivada covariante, né, desses de todos os 4 vetores que aqui são usados para construir a base, a derivada dele, todos eles é zero. Tudo bem? É um campo de base, né? Então, são 4 campos vetoriais, certo? Que são os vetores constantes ao longo de todo o espaço-tempo e linearmente independentes. Então, o que eu vou fazer, né? A estratégia que eu tinha, o que a gente viu é que se eu tenho uma grandeza Q, que ela é conservada nesse sentido de meios contínuos, né? Ou seja, ela não é criada e nem destruída em nenhum lugar, isso normalmente a gente pode, dado um observador, associar isso a uma densidade, né? A densidade espacial dessa grandeza já vai depender de observador. Isso, então, esse Q está associado a uma densidade de corrente, uma quadridensidade de corrente, que para isso aqui ser conservado, né, eu teria que ter que esse J satisfaz a equação de continuidade. A ideia agora é fazer isso para cada componente do quadrimomentum do sistema contínuo, quando expresso em termos de bases uniformes, de uma base uniforme. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui para cada PMI. Tá? Então, para cada PMI, eu vou ter que ter uma densidade daquela componente, que eu estou chamando de PMI, mas que repara que já depende de observador, porque é uma densidade espacial, e o que é espaço depende de observador, certo? E esse PMI, eu vou ter que, eu vou, por construção, ter que ele vai ter que se relacionar com uma quadridensidade de corrente, tá? Que esse JMI, aqui esse Mi, cuidado, por enquanto ele não é um índice de componente, ele é meramente um índice que está participando do nome aqui. JMI é o nome da corrente JA, tá? Que está associado a essa densidade de componente de quadrimomento, tá? E, portanto, então, esse JA, se eu quero que essa componente aqui seja conservada, né, e essa componente está associada a essa densidade, essa minha quadridensidade aqui tem que satisfazer essa equação aqui. Tudo bem? Então, repara, eu tenho 4 componentes que eu quero que elas sejam conservadas. Isso vai me dar origem a 4 densidades, que, por sua vez, se relacionam a 4 quadridensidades de corrente, tá certo? E essas 4 quadridensidades de corrente têm que satisfazer essa equação tensorial aqui. Tudo bem? Só que, no final, eu quero expressar tudo em termos de tensores legítimos. E aí eu lembro, bom, como é que eu obtenho a componente de um quadrivetor? Bom, eu obtenho a componente de um quadrivetor contraindo o quadrivetor com o elemento da base dual, certo? O elemento da base dual. Bom, então, né, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou considerar que essas 4 densidades aqui, na verdade, são a contração de um quadrivetor πa, tá, legítimo, com os elementos da base dual. Tudo bem? Ou, por outra, eu posso inverter essa relação, né? Eu posso... inverter essa relação significa expressar o quadrivetor em termos das componentes. Em que base? Bom, na base que você está considerando desde o começo. Uma base fixa, tá? Ela é arbitrária, mas ela tirando o fato de que ela é uniforme, ela é arbitrária. Eu posso escolher a base que eu quiser num ponto e dizer que é a mesma em todos os outros. Tudo bem? Como é que eu represento a quantidade quadrivetorial? Desse modo. Então, quem vai ser o meu πa? Meu π, o quadrivetor densidade, né? A quadridensidade de momento, ou densidade de quadrimomento, vai ser essas coisas que eu estou considerando como sendo componentes, né? Fazendo a combinação linear dos elementos.
da base. E aí eu vejo, então, que essa densidade de quadrimomento, ela vai estar associada com esse objeto aqui, ó. Se eu pego esse JMI e uso ele para fazer combinação linear de elementos da base, isso aqui me dá um tensor de posto 2, né? 2, 0. Porque um já estava aqui, ele já eram 4 quadricorrentes, quadrivetores. Certo? Só que cada uma dessas 4 correntes eu estou usando para fazer combinação linear com novos elementos da base de vetores. E, portanto, isso aqui me define um tensor de posto 2 agora, que eu vou chamar de TAB. Então, quem é o TAB, por definição, é esse JMIB, só que eu uso esse índice Mi aqui para fazer combinação linear de elementos da base. Então, eu obtenho esse tensor de posto 2, 2, 0, né? E ele satisfaz como o JMI satisfaz isso daqui. E essa base, por construção, ela é uma base uniforme, então eu vejo que o próprio tensor TAB satisfaz essa equação aqui, que é parecida com essa equação. A diferença, e é uma diferença importante, tá? Que em espaço plano não é tão importante assim, tá? Porque você sempre pode escolher uma base satisfazendo isso, mas que em espaços curvos é muito importante o fato de que essa equação é uma equação que tem um índice a mais, essa equação aqui é uma equação escalar, tá certo? Que é o quadro divergente de um quadrivetor, né? Essa aqui é uma equação vetorial, tá? Então, ela, na hora de expressar em coordenadas arbitrárias essa derivada covariante, precisa tomar cuidado como que se abre isso daqui. Tá? Mas o fato é, de acordo com a nossa construção aqui, a gente viu, então, que para codificar a conservação do quadrimomentum, eu preciso de um tensor de posto 2, 0, não só um quadrivetor, eu preciso de um tensor de posto 2, 0, que satisfaz essa equação aqui. Certo? Então, a conservação de quadrimomentum de um sistema, né, de um meio contínuo, está codificado em descrever esse meio contínuo por um tensor de posto 2, 0, que satisfaz essa equação aqui. Repara que a derivada, o índice da derivada, pela maneira como eu construí aqui, né, dependendo da literatura, você pode ter convenções diferentes, mas na minha convenção aqui, nota que logo também esse fato vai ficar irrelevante por algo que a gente vai deduzir depois, tá? Mas, por enquanto, notem que a contração do índice de derivada, né, que aqui só tinha 1, então não fazia diferença, mas aqui é com o segundo índice do que eu estou definindo como sendo esse tensor. Tá, ok? Então, em termos, né, numa visão quadridimensional, o que a gente tem? A gente tem um meio contínuo evoluindo aí no espaço-tempo, e esse meio contínuo, ele vai ter que ser, para você caracterizar ele completamente do ponto de vista mecânico, você precisa de um tensor de posto 2, 0, tá certo? Que como vocês, a partir desse tensor, extrai qual é a densidade de quadrimomentum. É só fazer o caminho inverso, né? Assim como a gente fez para o caso da densidade de corrente J, né? Como obtém o ρ a partir do J, se vocês olharem lá, é só ver que né, é o análogo. Então, a densidade de quadrimomentum que um observador O vai atribuir para esse meio contínuo, vai pegar esse tensor aqui e contrair com o segundo índice dele na minha convenção. De novo, logo essa ordem vai ficar irrelevante, mas por enquanto vamos prestar atenção nisso, tá certo? Então a densidade de quadrimomentum é dada por isso daqui. E se eu pegar esse segundo índice, ao invés de projetar na direção da quadrivelocidade do observador, projetar na direção espacial, né? Projetar aqui na direção espacial esse segundo índice, tá? Que se vocês voltarem lá no slide anterior, vocês vão ver que tem a ver com pegar, definir uma densidade de corrente para cada componente, né? E aí fazer a combinação linear com os elementos da base, tá? Vocês vão ver que vocês obtêm esse tensor JAB, onde o A aqui ele poderia, né, um índice do espaço-tempo, mas o B, repara que o B já está projetado na direção espacial. Então, que informação que esse cara aqui dá? Ele dá o fluxo, né, a densidade de corrente de quadrimomentum ao longo das direções que são espaciais para esse observador O. Tá? Então, grosseiramente, não tem uma maneira muito boa de representar isso, né? Vetores a gente representa por flechinhas, né? Tensores de posto com 2 índices principalmente se não tiver, né, ainda simetrias que a gente quer, se não tiver simetrias, né, fica ruim de representar de maneira muito fiel, tá? Mas, grosso modo, né, então aqui essas minhas flechinhas curvas, assim, que dão meio que a ideia de fluir, né, se referem ao segundo índice do B, desculpa, desse tensor,
enquanto que as flechinhas aqui, né, as flechinhas aqui com caráter que parece realmente um vetorzinho, né, se referem ao primeiro índice. Então, o que está dizendo isso daqui? Né? Significa que se eu pego, né, e vejo como que esse tensor TAB, projeto ele na direção temporal no segundo índice, isso aqui está me dando a densidade de quadrimomento. Então, essas flechinhas estariam dando, né, a orientação deles. Tá? Densidade de quadrimomento. O quadrimomento essa densidade de quadrimomento é uma grandeza vetorial, certo? Enquanto que se eu pegar e projetar na direção espacial, e aí tem várias direções espaciais na qual eu posso projetar, mas projetado na direção espacial, isso me dá o fluxo de quadrimomento naquela direção espacial. E o quadrimomento que está fluindo naquela direção pode ter qualquer orientação, e isso está representado por essas flechinhas aqui, certo? Bom, se você pegar, né, qual é a relação entre quadrimomentum, desculpa, qual é a relação entre densidade de quadrimomentum e densidade de energia e de trimomentum? Porque a gente sabe, desde quando a gente falou de partículas, que quadrimomentum está associado à energia e a momento, e a gente viu essa relação. Se eu tenho o quadrimomentum, eu contraio com menos a quadrivelocidade do observador, isso me dá a energia que esse observador atribui para essa partícula. E se eu projeto esse quadrimomento na direção espacial ao observador, eu obtenho o trimomentum que o observador atribui para essa partícula, certo? Bom, agora a mesma coisa vale, mas nas suas versões de densidade, né? Então, se um quadrimomentum contraído com menos a quadrivelocidade do observador me dá a energia que esse observador vê para a partícula, então se eu pegar a densidade de quadrimomentum contraído com a quadrivelocidade desse mesmo observador, vai me dar a densidade de energia que esse observador atribui para esse meio, né? Para esse meio contínuo. Tá? E se a gente usar que a quadridensidade de momento, né? A densidade de quadrimomento, desculpa, tem essa cara aqui, você chega nessa expressão. Tá? Então, dado um tensor, né, esse tensor TAB, se você contrai os dois índices com a quadrivelocidade de um observador e, além disso, divide por c quadrado, você obtém a densidade de energia que esse observador atribui para esse fluido, tá? Descrito por esse TAB. Se você pega esse mesmo π e projeta na direção espacial esse índice, né, essa mesma densidade de quadrimomento, e você projeta na direção espacial do mesmo observador que diz que isso aqui é quadrimomento, que isso é densidade de quadrimomento, você obtém a densidade de trimomento que o observador atribui para esse fluido. E você pode ver, né, de novo, usando isso daqui, que você vai ter isso daqui. Tá? Então, a gente consegue, né, relacionar, se a gente pega e expressa essas equações aqui num sistema de coordenadas cartesiano inercial, né, a gente consegue expressar, dar interpretação, pelo menos num referencial, né, das componentes desse tensor TAB aqui, num sistema de coordenadas específico. Então, assim, num sistema de coordenadas cartesiano inercial, assumindo que o observador que vai estar fazendo as medidas é o observador parado naquele referencial cartesiano inercial, aí quem é o T00? O T00 nada mais é a componente T00 desse tensor naquele sistema de coordenadas cartesiano inercial, nada mais é do que a densidade de energia que os observadores parados naquele referencial medem para esse fluido. Tá? E o TJ0, o TJ0 sai dessa expressão aqui, ele é proporcional à densidade de trimomentum, né? Então, ó, o TJ0, que são componentes. Então, componentes pressupõem base, né? Ou sistema de coordenadas, porque aí você pega e do sistema de coordenadas você induz a base coordenada. Então, essas componentes TJ0 desse tensor, certo? Nesse sistema de coordenadas cartesiano inercial, eles fornecem a densidade de momentum que os observadores parados nesse sistema de coordenadas cartesiano inercial vão atribuir para esse fluido, a menos de um fator c para dar a unidade correta. Tá? Isso segue dessa expressão aqui. Tá? Então, a gente já interpretou, né, num sistema de coordenadas cartesiano inercial, a gente tem a interpretação de 4 componentes desse tensor. Só que esse tensor tem 16 componentes, né? Um tensor de posto 2,0 genérico tem 16 componentes. Tá? A interpretação das outras componentes que faltam, a gente tira usando a equação
E por essa razão, né, muitas vezes esse tensor aqui é chamado tensor energia-momento, porque ele codifica a informação de energia e momento, tá? Então, tensor energia e momento é um nome frequentemente usado para esse tensor. Só que isso aqui é só parte da informação que ele dá, né? Ele tem 16 componentes, por exemplo, nesse sistema de coordenadas aí, e energia e momento já apareceu nas primeiras 4, certo? Na primeira linha, né? T00, se eu fosse expressar em termos matriciais, T00 é o primeiro elemento, TJ0 está na primeira coluna ali embaixo daquele primeiro elemento, né? Então eu tenho só os elementos da primeira coluna aí dessa matriz de componentes, né? E as outras, né? Qual a interpretação das outras, pelo menos nesse sistema de coordenadas, ou em relação a uma família de observadores inerciais, né? Bom, a interpretação dos outros vem da equação que satisfaz, né? Para um sistema isolado, né? Ou seja, um sistema livre, completamente livre da ação de agente externo, a gente viu que a gente quer, nesse caso, conservar a energia, conservar o quadrimomento do sistema, e isso a gente viu que é codificado nessa equação. Se a gente pega esse mesmo sistema de coordenadas cartesiano inercial e abre essa equação aqui e integra, tá? Integra numa região aqui, tá? Numa região sigma, né? A gente obtém o análogo da equação que a gente tinha da continuidade, mas agora para esse tensor aqui, tá? Então a gente nota, né? Uma equação é essa, a outra equação é essa. Então uma vai dizer para a gente como que a energia pode mudar numa certa região, dizendo que, olha, a energia só pode mudar numa certa região se essa quantidade for diferente de zero. Bom, mas a gente sabe, isso aqui está representando conservação de energia e momento. Então, se eu tenho um sistema que está tendo conservação de energia e momento, porque está tendo conservação de quadrimomento, né? O único modo pelo qual a energia num certo volume pode mudar é se estiver saindo ou entrando energia pela fronteira daquele volume. E, de fato, ó, aqui está aparecendo o fluxo através da fronteira de alguma coisa. E isso dá a interpretação do que é essa alguma coisa. Se alguma coisa é uma densidade de corrente de energia, certo? Porque satisfaz a equação de continuidade com a quantidade Qzão, né, sendo energia. Então, isso aqui é uma densidade de corrente de energia, tá? E isso daqui também fornece a mesmo raciocínio que interpreta o TIJ. O TIJ aqui que vai ser, bom, ele está me dando o quanto que o momento na direção I num sistema de coordenadas cartesiano inercial está me dando quanto de trimomento na direção I pode mudar. Bom, mas se o momento total está sendo conservado, né, se o momentum é conservado, não está sendo criado nem destruído em nenhum lugar, o trimomento a componente I, né, do trimomento numa região só pode mudar se estiver saindo componente I de trimomento ou entrando componente I de trimomento. Então, quem é o TIJ? É a densidade de corrente, né, de trimomentum na direção I, digamos assim, é a componente J, né, TIJ é a componente J da densidade de trimomentum na direção I. Deu para entender? É meio, né? Então, esse J aqui está dando a componente da densidade de corrente. Densidade de corrente. Se eu falei densidade de momento, estava errado. Densidade de corrente, né? Então, esse J aqui está me dando a componente da densidade de corrente, mas a densidade de corrente de quê? De momentum na direção I, tá? Então, ou seja, no fundo, esse TIJ te dá o fluxo de momento na direção I que está fluindo na direção J, tá certo? Vocês podem achar, alguém pode achar estranho, não, mas como que momentum, né, que é numa direção, pode fluir numa direção que não é a dele mesmo, né? Pode, tá? A maneira mais comum disso acontecer em mecânica newtoniana, na verdade, não é através do fluxo. Bom, primeiro você poderia ter, porque você pode ter uma porção de material que está com momentum, né, numa certa direção, cuja projeção é não zero, é diferente de zero na direção que você está querendo medir. Mas aqui, né, aqui ainda se pode, como a gente está tratando aqui sistemas de coordenadas cartesianos inerciais, aqui poderia talvez, né, falar, olha, mas como é que pode estar fluindo momentum na direção x, certo? Como é que pode estar fluindo momentum momentum em y, mas ele está fluindo na direção x, certo? Bom, o jeito mais comum disso acontecer, na verdade, não é nem esse momento fluindo através de realmente um fluxo de material. Esse meio contínuo está fluindo. Pode ser meramente por troca de energia, por troca de forças internas entre esse fluido. O que é uma força interna? Pega dois elementos de fluido que são adjacentes.
Imagina que não precisa nem ter movimento entre eles, tá? Vamos supor que é um sólido. Então, se eu pego um sólido, né, e aplico forças externas nesse sólido, só para exemplificar, tá? Isso, o que vai acontecer? Não precisa nem ter forças externas, tá? Mas o que pode acontecer é o seguinte, pode estar havendo forças trocadas entre partes constituintes do mesmo sólido. Dois elementos de volume, por exemplo, adjacentes, eles podem estar trocando forças entre eles, mesmo que eles não estejam se movendo. Certo? Pode ter, sei lá, uma força de cisalhamento ocorrendo entre eles, que é tão forte que, na verdade, não está nem tendo deslizamento, tá? Não está tendo deslizamento, porque ele é sólido, tá? Mas está trocando força. Mas o que é uma troca de força de um elemento de volume para o outro? Né? No fundo, é uma maneira de fazer um fluxo de momento. Se isso vai acarretar um movimento ou não, depende do que está acontecendo nas outras faces desse elemento de volume. Mas troca de forças de contato entre elementos de volume adjacentes de fluido é uma maneira de eu ter esse TIJ diferente de zero. Né? Então, tanto é, nota o seguinte, né? Como não poderia deixar de ser, tudo é consistente, a dimensão disso daqui é de força, né? É de força por área. Certo? Porque isso aqui, derivada de momentum, é força, tem a mesma unidade de força. E isso aqui é uma coisa que integrado na área me dá força. Então isso aqui basicamente não só é, né, fluxo de momentum, porque o próprio fluido pode estar atravessando esse elemento de área aqui, mas pode ser que nem haja movimento de fluido, mas simplesmente haja troca de forças. E isso é uma maneira de você fazer momentum fluir de um elemento para outro, tá? Então, essas forças por área, que pode ser tanto pressão, se for, né, se o T, se a força aplicada for perpendicular ao elemento de área, ou for alinhado com o vetor, né, da orientação, que dá a orientação desse elemento de área, a gente tem o exemplo de pressão. Forças que são paralelas à área, ou seja, forças que são ortogonais ao vetor que dá a orientação da área, né? Podem ser forças de cisalhamento, podem ser forças de viscosidade, tá certo? Tudo isso são forças trocadas que estão codificadas justamente nesse TIJ. São genericamente chamados de estresses, tá certo? É mais chamado de estresse quando o material é sólido, né? Mas é o nome que pegou. E por isso também esse tensor aqui não só é chamado de tensor energia-momento, que é mais compacto, mas para ser mais completo, né, ele é chamado tensor energia-momentum-stress, né, que é o nome que eu tinha colocado aqui desde o começo. Tudo bem? Tá, isso para sistema isolado. E se o sistema não for isolado? Né? Se eu tiver um sistema isolado, ele satisfaz essa equação aqui. E se eu tiver um sistema que não é isolado? Bom, se eu tiver um sistema, por exemplo, vamos supor que o meu sistema total, eu estou interessado nesse meu sistema, subsistema A aqui, né? Bom, se o sistema que eu estou interessado, ele não é isolado, significa assim, ele está sujeito à ação de um agente externo, mas ainda assim ele é parte de um sistema isolado. Se eu considerar ele mais o resto do universo, isso é isolado, tá certo? Então eu posso decompor todo o sistema, né? O sistema universo como um todo, eu sempre posso decompor naquela parte do sistema que eu estou interessado, no caso aqui seria o meu A, mais o resto do universo, que seria o meu B. E a soma dos dois tensores energia-momento tem que continuar, então, dando zero, porque esse sistema total, que é o universo todo, ele é um sistema isolado, certo? Então, o fato de você... Então, a gente pode quebrar, né, o tensor energia-momento do sistema, de um sistema isolado, ou do universo como um todo, na parte que é o sistema que eu tenho interesse, que talvez ele não seja isolado, né, mais o resto, né? Então, eu teria essa equação, que, por sua vez, implica nisso, ó. Então, repara que agora, para um sistema que não é isolado, como seria o caso do A, né? E se o A não é isolado, o resto do universo, o universo menos o A, também não é isolado, tá certo? Por quê? Porque como isso daqui tem que ser satisfeito, se a o máximo que isso vai implicar é que a derivada do tensor energia-momento do A tem que dar menos a derivada do tensor energia-momento do B. Certo? Só que se esse cara não é isolado, então isso aqui não dá zero. Se der zero, quer dizer que ele também é isolado, mas aí recai no que a gente já tinha, tá? E se ele não for isolado, é o que a gente está interessado agora. Bom, se ele não for isolado, o quanto que ele falha em ser conservado, porque, né, se isso daqui não está dando zero, então significa que o quadrimomentum desse sistema sozinho aqui não necessariamente vai ser conservado, certo? Então, o quanto que isso aqui difere de zero vai dar uma medida do quanto que o quadrimomento não está sendo conservado. Tudo bem?
E aí notem o seguinte, né? Então, se eu definir isso daqui, que a derivada covariante do tensor de energiamento de um sistema, né, se não der zero, eu vou definir como sendo esse meu... Isso vai definir um campo quadrivetorial pela própria natureza dessa operação tensorial. Vai me definir um campo quadrivetorial, tá certo? E repara o seguinte, esse campo quadrivetorial associado ao sistema A, ele está dando menos esse campo quadrivetorial associado ao sistema B. Certo? E isso é válido ponto a ponto. Lembra, né? Esse tensor energia-momento aqui não é um definido, não é um valor definido para todo o sistema, é um meio contínuo. Em cada ponto em cada evento onde existe o sistema, né? Por onde esse sistema se espalha tanto espacialmente quanto no tempo, né? Ou seja, no espaço-tempo, eu vou ter esse cara sendo diferente de zero. E a questão é, bom, onde esse quadro divergente, né, onde essa derivada não der zero, significa que ali não está havendo não está sendo satisfeito com a lei de conservação. Ou seja, ali sim pode estar sendo destruído o quadrimomentum do sistema ou sendo criado o quadrimomentum do sistema. Tudo bem? Só que isso é ponto a ponto. Então, se eu tenho que o meu F, né, ou seja, o que está medindo o quanto de quadrimomento está sendo criado ou destruído do meu sistema A, está dando um vetor assim, nesse ponto, nesse mesmo ponto, o análogo para o sistema B, que é o que está atuando sobre A, né, tem que ser o oposto. Tudo bem? Se eu expresso essa equação aqui num sistema de coordenadas cartesiano inercial, vai dar parecido com o que a gente tinha, certo? Que eram esses termos aqui, só que agora tem a integral desse termo adicional. E aí fica claro, né, para um sistema fechar, para um sistema, por exemplo, se você integra sobre todo o sistema, bom, se você integrou sobre todo o sistema, né, o seu volume de integração sigma é todo o sistema, todo o espaço, digamos, então não tem fluxo pelas bordas. Então esses caras aqui dão zero. E aí a gente vê que a energia do meu sistema vai poder mudar só pela integração volumétrica do F0 e a componente do meu trimomentum vai poder mudar só pela integração da componente FI. E isso deixa claro, então, o que é esse FA, né? É uma densidade de quadriforça, de maneira que quando eu integro no volume, me dá a quadriforça atuando no sistema, me dá como que o quadrimomentum do sistema está mudando, certo? Então, isso dá a interpretação. E isso mostra, então, que a densidade de quadriforças, né, num sistema que não é isolado, se ele não é isolado é porque ele está sendo afetado por um agente externo, mas repara que o agente externo, ele também sofre um efeito, né? E ele sofre um efeito que é contrário ponto a ponto, certo? E essa é a versão relativística da terceira lei de Newton, que é local, né? É local. Então, é isso daqui que mostra como dois sistemas podem interagir relativisticamente. Toda lei de força, né, trocada entre dois sistemas em relatividade tem que ser local, tem que ser no mesmo evento. No mesmo evento que um sistema B atua sobre um sistema A, naquele mesmo evento, ou seja, naquele mesma localização espacial e instante de tempo, o sistema B tem que sofrer a reação dessa ação que ele provocou. Então, o A reage no B, né, de maneira oposta, tá certo? Em termos de vetores espaço-temporais, quadrivetores. Então, essa é a fórmula, essa é a versão relativística, tá certo? Da terceira lei de Newton. Na terceira lei de Newton, em mecânica newtoniana, para ação e reação, eles têm que ser opostos, são forças opostas. Verdade isso. Só que eles podem, como existe uma noção absoluta de simultaneidade, eles não precisam ser aplicados no mesmo ponto. Eles só têm que ter... A ação e reação têm que ocorrer no mesmo instante, instantaneamente, mas não precisa ser no mesmo ponto do espaço, certo? Aqui não. Aqui, como não tem noção privilegiada de simultaneidade, então, para que realmente a terceira lei de Newton, né, para que realmente você tenha conservação do quadrimomentum de um sistema isolado, é necessário que quando dois sistemas interagem, a interação tem que ser ponto a ponto. Onde se dá a ação, no evento que se deu a ação, naquele mesmo evento tem que se dar a reação, evidentemente que atuando em sistemas diferentes. E por isso que os sistemas eles têm que estar definidos em regiões em comum. Que no fundo, então, né, vê que aquilo que acontecia para partículas é um caso particular disso, né, sem trocadilho, né, que acontecia para partículas é um caso
particular disso. Só que o problema é que partículas são objetos localizados. E eles só, para eles realmente estar, né, para que eles possam trocar força de maneira que ação e reação ocorra no mesmo evento, tem que ter a colisão das partículas. A diferença só é que fluidos são coisas extensas e que a gente está mais acostumado a considerar que eles podem, né, ocupar regiões em comum, né? Certo? Então, um campo eletromagnético de uma carga com um campo eletromagnético de outra carga, por exemplo, ou uma partícula sujeita a um campo eletromagnético. Então, você tem uma partícula que está numa região onde já tem um campo eletromagnético ali, tá certo? Mas então, continua valendo. Então, aquele negócio que era muito restritivo para a interação de partículas, na verdade, ele é restritivo também para interação de meios contínuos, tá? Só que para meios contínuos isso abre uma possibilidade muito maior, porque você tem, né, de várias maneiras de meios contínuos, né, se tocarem, né? Não precisa ser só através da sua fronteira, mas pode haver, né, toda uma região volumétrica em comum entre eles e por isso, então, acaba sendo menos restritivo, né? Você considerar, então, fluidos, tá certo? Mas também continua sendo verdade que ação e reação se dão no mesmo evento, tá? Muito bem. Uma coisa que é importante frisar é o seguinte, repara que aqui, ó, essa formulação aqui, que no fundo é como se fosse, né, é como que um sistema ele vai evoluir, tem que satisfazer essa equação aqui, que é totalmente independente do observador. TAB é um tensor que caracteriza o meu meio contínuo e apenas ele, não tem informação de quem está inferindo, tá? É uma característica do meio contínuo, e supostamente essa densidade de força aqui também seria algo dado independente de observador, tá? Apesar disso, quando você descreve dessa maneira, quando você vai ver como que um referencial, como que isso aqui é descrito num referencial inercial, aí você obtém essa separação, que essa sim é dependente de observador. Tá? Então, como o sistema vai evoluir é algo assim, que é totalmente independente de observador. Mas como que um observador vai explicar, vai descrever aquela evolução, isso pode mudar de observador para observador. Então, a evolução do sistema no espaço-tempo está determinada. Dado quem é esse FA aqui, né, e dado quem é o tensor energia-momento em algumas condições adicionais que a gente vai falar aqui, vai mencionar pelo menos, a evolução do sistema no espaço-tempo está determinada e não tem nada a ver com o observador. Certo? Só que como que cada observador vai descrever essa evolução como a energia do sistema variou de tanto, o trimomento dele variou de tanto e, portanto, atuou uma força assim, isso vai depender de observador. Tudo bem? Bom, para terminar, vamos falar um pouquinho da simetria de TAB. Tá? A gente deu as interpretações, né, das componentes do tensor TAB num sistema de coordenadas cartesiano inercial, por exemplo, o que motivou chamar ele tensor energia-momento-estresse, certo? Que significa basicamente, dado esse TAB, para um observador qualquer, esse observador ele vai poder decompor, pelo menos localmente, a informação desse tensor em termos de densidade de energia, densidade de momento e fluxos de energia e correntes, né, de energia e das componentes de momento em diferentes direções. Tá? Só que a gente vai ver agora que, olha, tem uma condição adicional que a gente pode impor, né, que é razoável de se impor nesse tensor energia-momento, que é o seguinte. Vamos supor que a gente tem o espaço-tempo e o meu sistema evoluindo aí no espaço-tempo. Tá? Então, a gente já disse como que esse sistema, o que caracteriza mecanicamente esse sistema é o tensor energia-momento dele, tá? Que é um campo. Em cada ponto, cada evento no qual, né, onde tem o meu sistema, onde tem o meu meio contínuo, eu tenho um tensor energia-momento diferente de zero ali, certo? Vamos pegar um evento qualquer aqui, tá? Isso vale para qualquer evento, vamos pegar um qualquer aqui. Além disso, agora, só para propósitos disso que eu vou falar agora, considero um evento de referência para localizar eventos arbitrários onde você tem o tensor energia-momento do seu fluido diferente de zero. Tá? Então, pega aqui um evento de referência O, que a gente fazia isso muito no começo do curso, né? E representa esse evento aqui através de um segmento orientado, que é o meu vetor SA. Qual é esse evento de referência? É qualquer um, mas é fixo. Tá? Fixa um e faz o procedimento que eu vou pedir aqui. Tá? E agora define o seguinte tensor de posto 3, 0, que ele é SA vezes TBC menos SB TAC. Repara aqui, ó,
é uma antissimetria, é um produto do vetor posição, né, do evento com o tensor energia-momento do fluido naquele evento, tá? Então isso aqui também me dá um campo vetorial. Para cada ponto eu vou ter um valor diferente, tanto para o T quanto para o S, tá certo? E aí eu antissimetrizo, né, nos dois índices primeiros aqui, no A e no B, que um deles pertence ao vetor posição e o outro deles é o primeiro índice aqui do meu tensor energia, momento, estresse, tá? Bom, agora eu deixo para vocês mostrarem isso, mostrar que esse tensor aqui, se eu tomo a derivada dele e contraio o índice da derivada com o último índice, que é uma forma de quadridivergente, né? Tá? Contraio isso aqui com o último índice, essa equação aqui é válida, tá? Então, a derivada, né, desse tensor contraído com o último índice me dá essa quantidade, que é a antissimetrização do vetor posição com o vetor quadriforça, quadridensidade de força, tá certo? Ou densidade de quadriforça, tudo bem? E tem também esse termo que aparece, que notem que é o seguinte, é o mesmo tensor, só que com a ordem trocada dos índices, tá? Bom, em particular, essa equação aqui implica no seguinte, se eu pegar para um sistema isolado, pega um sistema isolado, ou seja, aquele no qual não está sob ação de nenhum agente externo, não está sob efeito de nenhum agente externo. Então, para um sistema isolado, esse tensor aqui que eu defini satisfaz essa equação. Aí você fala, tá, tudo bem, e daí? Bom, o interessante dessa equação é quando a gente interpreta para a gente, né, digamos, ver o significado dessa equação, vamos adotar como de praxe, né, toda vez que a gente quer fazer contato com algo que a gente já tem intuição, a gente usa um sistema de coordenadas cartesiano inercial. Quando a gente quer algo, quando a gente já tem intuição, quando a gente já sabe o que significa uma coisa e quer descobrir algum efeito, né, uma interpretação nova, um efeito novo, aí a gente vai para outros referenciais. Mas toda vez que a gente quer fazer contato com alguma coisa que a gente já tem intuição, bom, a gente vai para o sistema de coordenadas para o referencial mais usado de todos, que é o referencial inercial, certo? Então, indo para um sistema de coordenadas cartesiano inercial e integrando essa equação aqui em todo, bom, integrando essa equação aqui, né, a gente obtém, então, ó, se eu fui para um sistema de coordenadas cartesiano inercial, significa que eu já escolhi uma família de observadores inercial e, portanto, já estou fazendo a decomposição do espaço-tempo numa seção espacial e na direção temporal, certo? E aí, esse meu sistema, evidentemente, que em cada instante ele vai ter uma intersecção aqui que vai dar qual era a região do espaço que aquele meu sistema ocupava naquele instante, certo? E se eu faço a integração em todo esse volume, tá? Evidentemente que onde não tem sistema, a integral não contribui, porque o integrando vai dar zero, mas ainda assim integra sobre tudo. Por que você vai integrar sobre tudo? Para que termos de superfície, né, de fluxos na superfície desapareçam. Tá? Então você está integrando sobre todo o espaço. E se você integrar sobre todo o espaço, essa equação aqui implica em algumas equações. Algumas. Tá? 3 delas são essas. Tá? Aqui tem 3 porque o I e o J pode valer 1, 2 e 3. Tá? Então aqui eu tenho 3 equações. E para essas 3 equações, para índices, né, para o índices aqui A e B igual a 1 I e J, eu tenho essa equação aqui. E eu acho que vocês prontamente vão reconhecer que eu estou integrando o vetor posição espacial, componente I, vezes a componente J do momentum, do trimomento, da densidade de trimomentum, menos menos os índices trocados, né? A componente J do vetor posição e a componente I da densidade de momento. E eu estou integrando sobre todo o espaço. Eu acho que não é difícil vocês convencerem, né, de que isso aqui representa, na verdade, o momento angular total do sistema. Tá? Isso daqui é o momento angular total do sistema quando expresso em termos da distribuição de trimomento, de densidade de trimomento do sistema. Então, isso daqui está me dando, na verdade, a equação que diz como que o momento angular desse meu sistema isolado, desse meu sistema livre da ação de forças externas, como que esse momento angular varia. E a gente está vendo que ao invés de dar zero, como a gente esperaria, não está bem dando zero, pelo menos não está dando direto zero. Está dando a integral volumétrica, hein? Não é um fluxo, é a integral volumétrica. Tem que pegar em cada ponto e somar
o quanto que o quanto que os elementos fora da diagonal diferem entre eles, né? Quanto que o T e J, repara que se I igual a J dá zero, né? Porque isso aqui vai dar zero, mas aí também aqui é zero, então dá zero igual a zero, nenhuma informação. Mas se o I é diferente de J, então isso aqui está me dando a antissimetrização, né? Está me dando o elemento T12 menos o elemento T21, certo? Então eu tenho aí a antissimetrização e eu tenho que integrar isso sobre todo o volume, certo? Então, a ideia é a seguinte, olha, então, quer dizer o quê? Quer dizer, então, que para que o momento angular de um sistema, de um meio contínuo, isolado, livre da ação de força externa, para ele se cancelar, para o momento angular dessa distribuição ser conservado, ser constante no tempo, eu preciso ter um cancelamento milagroso em diferentes regiões, né? O quanto que isso aqui não deu zero num ponto tem que ser compensado por o quanto que isso aqui não vai dar zero em outro ponto para que a integral apenas dê zero. Não seria razoável, né? Até porque você poderia restringir a sua integração a volumes menores e você esperaria que, desde que não tivesse havendo fluxo, né, de momento através dessas regiões, das paredes dessas regiões menores, que você gostaria que, se o sistema ele é isolado, que você gostaria de ter conservação de momento angular ali também, tá certo? Então, uma hipótese razoável que sai, né, dessa imposição de conservação de momento angular para sistemas isolados é que pelo menos as componentes espaciais do meu tensor energia-momento, elas tenham que ser simétricas, né? O TIJ tem que ser igual ao TJI. A parte espacial da matriz de componentes, né, deveria ser uma matriz 3x3 simétrica, tá? Então, para que isso, de novo, para que isso? É para impedir que um sistema isolado, do nada, comece a ganhar momentum angular meramente por ter rearranjado a maneira como um rearranjo interno, né? Meramente rearranjando os elementos de volume de maneira interna, ele consiga ganhar momento angular, tá? Bom, mas se a gente quiser que isso seja independente de referencial, porque não tem por que ser válido apenas num referencial inercial, a gente quer que isso seja válido para qualquer referencial inercial, porque não existe só um referencial inercial privilegiado, né? O único jeito de você garantir que as componentes espaciais são simétricas em qualquer referencial inercial é impondo que o próprio tensor tenha que ser simétrico. Tá? E por que disso? Bom, vocês devem imaginar. Quando você muda de um sistema de referencial inercial para outro, o que era componente espaço-temporal se mistura com as componentes puramente espaciais e vice-versa. Então, se você quer impor que você, em qualquer referencial que você vá, você tenha as componentes puramente espaciais do seu tensor energia-aumento como sendo simétricos, inevitavelmente você tem que ter que o tensor como um todo tem que ser simétrico. Aí é verdade, se um tensor ele é simétrico, né, se um tensor satisfaz isso, então as suas componentes são matrizes simétricas em qualquer que seja o sistema de coordenadas. Tudo bem? Bom, isso, lembra que eu falei que essa daqui era só algumas das equações que que representava isso daqui, tá certo? Outras equações dizem respeito à derivada dessa quantidade aqui, que também apareceria uma integral volumétrica, mas do TJ0 menos T0J, tá? Mas se agora eu sei que o tensor energia-momento ele é simétrico, T0J e TJ0 são iguais. E, portanto, a derivada, se eu pegar aqui essa componente, essa equação e substituir o A e o B por 0 e I, tá? 0 e I, eu vou obter e usar que agora o tensor energia-momento ele é simétrico, então se ele é simétrico, esse cara aqui já está dando zero, né? Isso aqui vai me dar essa equação aqui, tá? Que por sua vez, né, e quem é esse x do centro de CM? É a posição espacial do centro de massa de acordo com esse observador que está parado nesse sistema de coordenadas inercial que eu usei para fazer as contas, tá? Então, é a definição usual, tá certo? Centro de massa, lembrando que agora massa inercial, né? Lembrando que massa e energia é a mesma coisa, então o que eu faço? Eu pondero usando energia, né? O valor da posição onde aquela energia está localizada, integro sobre toda a minha distribuição e divido pela energia total, que é mão C quadrado. Ou, por outra, passo esse C para dentro, energia sobre C quadrado é a densidade de massa,
integro a massa ponderada pela posição onde ela está localizada e divido pela massa total do sistema, certo? Isso aqui me dá a posição do centro de massa, ou também muitas vezes chamado posição do centro de massa-energia, só para frisar bem que é o conceito de massa-energia que é equivalente, ou simplesmente centro de energia, mas centro de energia não é muito utilizado. É mais utilizado ou centro de massa apenas, ou centro de massa e energia, que é, em relatividade, é para significar a mesma coisa, tá bom? Centro de massa e energia do sistema. Então, né, definindo o centro de massa e energia da maneira como é usual, tá? A gente tem que a componente 0i dessa equação me dá essa equação aqui, tá? Que mostra basicamente isso daqui, né? Que a posição do centro de massa, lembrando que se eu estou tratando de sistema isolado, a massa total do sistema, que é a energia, é conservada, o trimomentum total do sistema é conservado, portanto, tanto PI quanto M são constantes, então isso daqui está me mostrando o seguinte, que o movimento do centro de massa, né, assim como descrito por esse observador inercial, é um movimento uniforme, né? Então, de maneira que se ele for plotar onde, em cada instante para ele observador, dessa família de observadores, onde está localizado o centro de massa, né, e construir uma linha de mundo usando a posição em cada instante, ele vai ter uma trajetória como essa daqui. Então, o centro de massa, né, que saiu, então, como consequência do quê? Da simetria do tensor energia-momento. Então, notem que, né, a simetria do tensor energia-momento está intimamente ligado com o fato que um sistema isolado não pode ganhar momento angular simplesmente rearranjando seus elementos internos, tá certo? Por movimentos internos, assim como também não pode acelerar o seu centro de massa meramente usando movimentos internos. Tudo bem? Então, essa é a consequência da simetria do tensor energia-momento para, né, a equação de movimento do meu sistema. Você tem essas quantidades globais sendo conservadas. Além da conservação de energia e momento total, que já valia para sistema isolado, independente da simetria do tensor energia-momento, ainda você tem a conservação da velocidade do centro de massa e do momento angular do sistema, que é garantida pela simetria do tensor energia-momento. Tudo bem? Uma coisa importante é o seguinte, a posição do centro de massa não é covariante. O que significa isso? Significa que, mesmo que um observador, né, use a informação de onde está o centro de massa do sistema, de acordo com a conta que ele fez, e reconstrua aqui a linha de mundo, né, ou seja, então, em princípio, é uma coisa que está no espaço-tempo, a linha de mundo, né? Só que se você mudar o observador, faz uma mudança de referencial inercial e um outro referencial inercial vai fazer a mesma conta e reconstruir a linha de mundo, as linhas de mundo elas não precisam coincidir. Tá? Então, centro de massa é uma coisa altamente dependente. A posição do centro de massa é algo que depende do observador, mesmo quando você representa num diagrama de espaço-tempo. Tá? Então, enquanto, por exemplo, esse meu referencial inercial aqui, né, ele tabulou, né, onde estava a posição do centro de massa do sistema para ele, à medida que o tempo passava, e descreveu essa linha de mundo aqui, se eu tivesse começado o mesmo sistema, mas descrito de um outro observador, ou seja, se eu tivesse escolhido a seção espacial como sendo inclinada aqui, porque o observador estaria evoluindo aqui, por exemplo, e essa nova família de observadores fizesse as mesmas contas, né, calcula a posição do centro de massa para eles, do mesmo sistema, mas assim de acordo com eles, né, com o referencial deles, e reconstrói a linha de mundo, daria até uma linha de mundo que para sistemas isolados daria paralela a essa, mas a localização não coincide. Tá? Isso é bastante simples de você entender. Se você pegar um anel de matéria uniforme, homogêneo, girando, tá? E analisar onde está o centro de massa desse anel girando sobre ele mesmo, no referencial de repouso do centro dele, que por simetria vai estar no centro, o centro de massa, mas se você pega agora um referencial que vê esse anel se movendo, você vai ver, facilmente você vai entender, peço que vocês façam isso, que o centro de massa, a energia desse sistema, não está no centro geométrico. Né? Então, embora o centro geométrico do sistema descreva, de fato, uma linha de mundo, para o observador que está parado com o sistema, é lá que está o centro de massa. Então, essa linha aqui, a linha de mundo do centro de massa, para o observador que está parado com o anel, vai coincidir com o centro geométrico, a linha de mundo do centro geométrico. Só que a linha de mundo do centro geométrico do anel é igual para todo mundo, mesmo os observadores que estão
se movendo em relação ao anel vão concordar, se pegarem onde está o centro do anel em cada instante e plotar isso num diagrama de espaço-tempo, as duas linhas vão coincidir. Só que para o observador que está vendo o anel, além de girar, se mover, se transladar com velocidade constante, o centro de massa e energia do anel não está no centro geométrico. E eu peço que vocês pensem um pouquinho por que não está no centro geométrico. Então, isso mostra bem o seguinte, posição do centro de massa não dá para dar uma noção covariante para o que é a posição do centro de massa. A velocidade do centro de massa até dá, tá? Porque se o sistema for isolado, pelo menos dá, tá? Mas a posição do centro de massa não dá. Muito bem. Bah, é isso que eu quis dizer, né? A linha de mundo do centro de massa depende de referencial, tá? Então, pessoal, e daí a gente tira também, né, ó, essa equação aqui, né, se eu derivo os dois lados em relação a t, para um sistema isolado, né, para um sistema isolado vale essa relação. O trimomentum total do sistema, ele é igual à massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Em mecânica newtoniana, isso tem um nome chamado teorema do centro de massa, tá? Que mostra que um sistema, mesmo isso aqui para partícula é óbvio, né, em mecânica newtoniana, mas o fato é, isso aqui vale, em mecânica newtoniana, isso vale também para sistemas meios contínuos, né, sistemas espacialmente extensos, tá? Que relaciona o trimomentum total do sistema, né, o momento linear total do sistema, com a massa e a velocidade do seu centro de massa, e também vale, em mecânica newtoniana, também vale mesmo que o sistema estiver sujeito a forças externas. Então, mesmo que eu tiver um sistema, né, um meio contínuo, que esteja sujeito a forças externas, em mecânica newtoniana, o teorema do centro de massa continua sendo verdade. Ou seja, o teorema do centro de massa, o fato de que o momentum total do sistema, em mecânica newtoniana, ele é acessível basicamente sabendo a massa total do sistema e sabendo a velocidade com que o centro de massa está se movendo, isso vale em mecânica newtoniana mesmo para sistemas sujeitos à ação de força externa. Tá? E isso não é verdade em mecânica relativística, e isso é fonte de um monte de confusão, que é o tema da próxima aula sobre momento oculto ou momento escondido. Tá? Então, resumindo essa primeira parte da aula, ou essa primeira aula sobre o assunto, né, a gente tem que meios contínuos eles são caracterizados por um tensor energia-momento-estresse, que é um tensor de posto 2,0, totalmente simétrico, certo? E ele satisfaz essa equação em geral. A derivada, né, o quadridivergente dele usando um dos índices, e se ele satisfaz isso, tanto faz qual é o índice que você contrai a derivada, certo? Isso aqui te dá qual é a densidade de força, de quadriforça que está atuando sobre o sistema. Que no caso de sistema isolado, livre da ação de agentes externos, né, esse FA é zero, certo? E isso a gente viu e implementa a terceira lei de Newton em forma local, a versão relativística da terceira lei de Newton. Certo? Porque se para um sistema isolado, a derivada do tensor energia-momento do sistema isolado tem que dar zero, significa que quando eu quebro esse sistema isolado em duas partes que interagem entre elas, a soma do Fzinho atuando num sistema e a soma do Fzinho atuando no outro sistema, eles têm que se cancelar ponto a ponto, certo? E isso é a terceira lei de Newton, versão relativística, tá? Mesmo no caso isolado, esse é um comentário, uma discussão interessante, mesmo no caso isolado, ou seja, mesmo no caso onde você tem a evolução livre do seu meio contínuo, né, só essa equação aqui não é suficiente, em geral, para determinar qual vai ser a evolução do seu sistema. Tá? Não vai ser suficiente. E dá para ver isso facilmente por contagem de graus de liberdade, né? Aqui, se você for considerar, pega, por exemplo, um sistema de coordenadas, né, para expressar essa equação aqui de forma concreta, em termos de funções, né, e derivadas, de fato, aqui você tem 4 equações, porque isso aqui é uma equação vetorial, né, sobra um índice só aqui abstrato, e por isso aqui é uma equação vetorial. Então, eu tenho 4 equações codificadas aí. Só que o tensor energia-momento, estresse, né, mesmo considerando que ele tem que ser simétrico, né, isso ainda deixa ele com 10 componentes, em princípio, né, para você ter que lidar. Então, você não vai conseguir determinar a evolução de 10 funções apenas com 4 equações de evolução, certo? Não tem chance, o sistema certamente é subdeterminado, tá? Significa o seguinte, para você realmente saber qual vai ser como o sistema vai evoluir, você precisa dar informações adicionais, o que é muito razoável. Por que é muito razoável?
Porque essa equação aqui para um sistema livre é tão geral que qualquer sistema livre satisfaz essa equação. Pode ser um gás, pode ser um líquido, pode ser um sólido, pode ser um campo, pode ser qualquer coisa. Qualquer meio contínuo, né? Qualquer sistema, tá? Descrito por um tensor, o tensor energia-momento de qualquer sistema, se esse sistema estiver livre, vai ter que satisfazer essa equação. Mas é óbvio que a maneira como um líquido livre evolui, ou um sólido livre evolui, ou um gás livre evolui, ou um campo livre evolui, pode ser muito diferente. Tá certo? Então é óbvio que só isso não poderia determinar completamente como que o seu sistema vai evoluir. Vai depender do quê? Vai depender vai depender de informação adicional realmente sobre os constituintes, né? Sobre a natureza dos constituintes desse seu sistema, desse seu meio contínuo, certo? Que normalmente são dadas via relações constitutivas ou equações de estado. Basicamente, é dado dizendo como que algumas dessas componentes do tensor energia-momento dependem de outras, certo? Por exemplo, no caso de um fluido, né, você tem que dizer como que elementos vizinhos do fluido trocam forças entre eles, dependendo, por exemplo, de qual é a densidade que o fluido tem, ou de qual que é o gradiente, ou, né, de como que é como que a velocidade, né, muda camada a camada, né? Num fluido, normalmente, você pode ter velocidades diferenciais, né? Camadas vizinhas tendo velocidades ligeiramente diferentes. Só que isso, normalmente, provoca uma força oposta, uma força contrária, né, tentando uniformizar, homogeneizar a velocidade. Essa força é o que a gente chama de viscosidade, certo? Então, eu tenho que saber como que essa força, que está embutida numa das componentes do tensor energia-momento, em algumas das componentes do tensor energia-momento, normalmente a gente tem que dizer como que isso depende, por exemplo, do gradiente dessa componente da velocidade, certo? E a componente da velocidade, por sua vez, está ligado com o fluxo de momento, certo? Que são as componentes T0J ou TJ0. Então, você tem que fornecer vínculos adicionais entre as 10 componentes do tensor energia-momento, para que com essas 4 equações aqui, você consiga, de fato, determinar qual vai ser a evolução do seu sistema. Tudo bem? Ou você pode ir para um ponto de vista ainda mais fundamental, onde, por exemplo, você tem um campo, esse seu meio contínuo, na verdade, é um campo, onde ele tem as suas equações de campo, as suas equações de movimento próprias, certo? Que têm que ser consistentes com isso daqui. Mas o que determina a evolução deles são as suas próprias equações de campo, né? E a gente vai ver um caso, que é o caso do campo eletromagnético. O campo eletromagnético tem seu próprio conjunto de equações de evolução, que são as equações de Maxwell. Que quando você considera campos eletromagnéticos livres, e você calcula o tensor energia-momento dele, e você calcula essa quantidade aqui, você vê que consistentemente dá zero, como deveria, certo? Mas a evolução normalmente não é pensada, pelo menos, como sendo extraída daqui, certo? Porque, afinal de contas, o campo eletromagnético tem 6 graus de liberdade, né? 3 componentes de campo elétrico, 3 componentes de campo magnético. Ou, se você já pensar em termos covariantes, você tem o tensor de Faraday, né? O tensor de Maxwell, o tensor de Faraday, que é um tensor de posto 0,2 antissimétrico. Então, ele tem 6 componentes independentes, certo? Então, só essas 4 equações aqui certamente não seria suficiente para determinar, tá? Bom, do ponto de vista de um referencial inercial, né, o que significa o sistema ser isolado? Significa que ele vai ter uma massa conservada, massa total, que é a energia total dele, o trimomentum total dele é conservado, e a gente viu que também, né, pela hipótese, impondo a simetria do tensor energia-momento, você tem também o momento angular dele vai ser conservado, tá certo? E, além disso, para sistemas isolados, vale, como eu disse, o teorema do centro de massa, que associa o trimomentum total do sistema com a sua massa e a sua velocidade do centro de massa. Tudo bem? Eu vou deixar como exercício para vocês, né, mostrarem um outro jeito de conectar a simetria do tensor energia-momento com leis de conservação, tá? E usando algo que a gente já viu, que é a ideia de campo de Killing. Então, o exercício é o seguinte: seja um campo de Killing do espaço-tempo, um campo de Killing qualquer. Lembra que o espaço-tempo de Minkowski tem 10 campos de Killing. Pega um campo de Killing qualquer. Supostamente, portanto, você já sabe que se você quer pegar qualquer, eu estou dizendo assim, a única coisa que eu vou supor para ele é que ele satisfaz a equação de Killing, certo? Então, pega um campo de Killing qualquer
e pega o tensor energia-momento de um sistema que é isolado, ou seja, o quadro divergente dele é zero, certo? Então, o item A, eu quero que vocês mostrem o seguinte, só com esses dois ingredientes, vocês conseguem construir uma quadridensidade de corrente que satisfaz a equação de continuidade. Tá? Primeira coisa para se mostrar é isso. Bem genérico. Só usando, então, a equação que o T satisfaz e a equação que o Psi, sendo o campo de Killing, satisfaz. Só. Ou seja, prova que essa quadridensidade de corrente definida desse jeito satisfaz essa equação. E lembra, pelo começo da aula, que se eu tenho uma quadridensidade de corrente que satisfaz essa equação, existe uma quantidade sendo conservada, existe uma quantidade que não está nem sendo criada e nem destruída, certo? Que tem a ver o quê? Tem a ver com a integral da densidade desse objeto aqui, tá? Então, eu quero que vocês obtenham a interpretação física disso, tá? Então, e relaciona com o que a gente já viu. A gente já viu o que é conservado, né? É conservado o quadrimomentum, que é momento linear e energia, é conservado o momento angular e é conservado aqui velocidade do centro de massa. A gente já viu no caso de partículas também. Só que agora eu quero que vocês refaçam isso em conexão com campos de Killing, ver que, né, tem uma outra maneira mais, digamos, eu acho mais bonita, mais elegante, né, mais geométrica, de você relacionar o fato de que o seu tensor energia-momento ele é um tensor simétrico com o fato de você ter quantidades conservadas quando associados a uma simetria do espaço-tempo, né, fica mais em sintonia, né, mais próximo daquela ideia do teorema de Noether, que a uma simetria contínua do seu sistema, você tem uma quantidade conservada. Certo, pessoal? Bom, então eu vou parar por aqui essa aula, que já ficou bastante extensa, né? Foi onde a gente introduziu, né? Então a ideia dessa aula, né, era meramente introduzir a noção do tensor energia-momento, tentando dar uma justificativa um pouco maior do que eu dava na versão antiga, né, das notas de aula, tá? Então tentando justificar um pouco mais, tentando tornar a coisa talvez um pouco mais intuitiva, né? Espero eu. E agora a gente vai explorar, então, um efeito puramente relativístico, né, da mecânica de meios contínuos, que é a existência do chamado momento oculto ou momento escondido, com hidden momentum, né, que é o nome em inglês. Certo, pessoal? Então, eu encontro vocês na próxima aula.